Olá, tudo bem? Uma das perguntas que mais fazem nas minhas aulas sobre redes neurais é: professor, quantas camadas eu coloco na minha rede? Ou quantos neurônios eu coloco em cada camada? Neste vídeo falaremos sobre isso e sobre a técnica de cross-validation. Além disso, comentaremos sobre um problema que acontece com muitos tipos de redes neurais, o overfitting. Eu espero que gostem. O meu nome é Ângelo e durante as minhas aulas no Instituto Federal de São Paulo, quando as turmas estão começando a fazer as suas primeiras implementações práticas de redes neurais, eu sempre noto a tendência de se usar muitos neurônios. Eu ouço: quanto mais, melhor, né, professor? Então, não. Em teoria, a quantidade de neurônios está associada à probabilidade de distribuição dos dados. Ou seja, para cada tarefa, há uma quantidade de neurônios ideal. A questão é que a gente não sabe qual é essa quantidade quando estamos começando a trabalhar num problema. Então, só nos resta uma solução, que é treinar diversas topologias e ver qual delas melhor desempenha para a nossa tarefa. Nós vamos fazer isso utilizando um tipo de validação específica. A ideia é dividir a quantidade de dados em partes iguais e usar cada uma das partições tanto para teste quanto para treino. O nome da técnica é validação cruzada ou cross-validation. Dá uma olhada. Na validação cruzada, a gente vai usar o K-fold. Neste exemplo simples, K é igual a 5, ou seja, vamos dividir os nossos dados em 5 partições de mesma quantidade. Então, usar 4 delas para treino e uma para teste. Depois disso, a gente volta a repetir o processo, mas dessa vez usa uma partição diferente para o teste. E isso vai se repetindo para que todas as amostras passem uma vez pelo conjunto de teste. Neste caso de 5 folds, temos então sempre 80% dos dados para treino e 20% para teste. E em cada repetição, a rede é reiniciada com os pesos aleatórios e o resultado do teste é anotado, para que ao final possa se computar a média entre todos os testes. Essa é a ideia geral do cross-validation. Mas agora, a Luciana Oguma, que é aluna do curso de Engenharia Eletrônica do Instituto Federal, vai mostrar isso funcionando para nós na prática. Olá, meu nome é Luciana Oguma e sou estudante de Engenharia Eletrônica do Instituto Federal de São Paulo. Como vimos no episódio anterior, é interessante dividirmos o nosso dataset em uma parte de treinamento e outra de teste. Mas se essa divisão não ficar boa? E se na hora de dividir o dataset eu tiver o azar de colocar os dados mais fáceis de classificar do treinamento e aqueles dados mais difíceis, aqueles mais na fronteira do cluster, na parte de teste? Isso a gente tenta contornar usando validação cruzada, ou seja, eu divido meu dataset em parte de treinamento e teste e repito o processo várias vezes, de tal forma que ao final todas as amostras tenham passado ao menos uma vez pelo teste. Vamos ver isso num exemplo prático? Trouxe aqui um exemplo de classificação de tipos de arroz. Esse foi um trabalho feito por Sinar e Coclu, e eles coletaram informações de diversas amostras de 2 tipos de grãos de arroz, o tipo Osmansky e o tipo Camel. Nesse problema, as entradas são medidas como a área do grão, perímetro, comprimento do lado maior, comprimento do lado menor, um total de 7 entradas.
Como esse dataset era bem grande, em torno de 3.000 amostras, resolvi dividir ele em 66% para treinamento e 33% para teste. E é aqui que entra a validação cruzada. Eu dividi meu dataset inteiro em 3 partes iguais e criei 3 conjuntos de treinamento e teste, A, B e C. No conjunto A, eu usei a partição 1 e 2 para treinamento e a 3 para teste. No conjunto B, eu usei as partições 2 e 3 para treinamento e a partição 1 para teste. E no último conjunto C, as partições 1 e 3 ficaram para treinamento e a partição 2 ficou para teste. Vê como dessa forma todas as amostras passam pelo menos uma vez na parte de teste? É isso que a gente quer. Aqui eu vou usar o programa MPP que já foi mostrado em episódios anteriores aqui no canal. Vou colocar aqui o arquivo de treinamento A e aqui eu vou colocar o arquivo de teste A. Eu vou escolher uma topologia com 7 entradas e uma saída. Vou iniciar o treinamento. Esse processo eu vou repetir com o conjunto B e depois com o conjunto C. E olha aqui os resultados que obtive com os 3 conjuntos. Vê como os percentuais de acertos são bem próximos? Isso mostra que a minha rede neural está respondendo de forma estável, pois está obtendo resultados bem consistentes. Muito bom, não? Espero que tenham gostado. Obrigada! A Luciana executou a validação cruzada e obteve a tabela com os valores da acurácia para uma topologia de rede neural. Foi ótimo! Mas ainda não respondemos a pergunta inicial desse vídeo. Como a validação cruzada pode nos ajudar para escolher a quantidade de neurônios e camadas da nossa rede neural? Vamos ver! A gente sempre faz por comparação. Vamos supor que você tenha essas 3 topologias candidatas para resolver a sua tarefa. E além disso, também quer testar com diferentes valores dos hiperparâmetros, como a taxa de aprendizagem e momento. A primeira coisa então é fazer o cross-validation, ir rotacionando todos os dados entre treino e teste e anotando os resultados do teste em uma tabela. Você faz isso para um modelo e repete o cross-validation para outros modelos também. Cada vez que faz um processo inteiro, você anota os resultados dos testes na tabela. Então, comparando os resultados, você seleciona a topologia e hiperparâmetros com melhor desempenho. E, apenas para a rede campeã, você realiza o processo de treinamento com todos os dados já usados. Agora, resgatando o que a gente falou no episódio 13, a ideia é ter separado uma quantidade de dados que nunca foram usados na validação, para que você possa avaliar a acurácia do seu modelo neural final. Percebe que não é tão simples? Um número típico de partições é 10, mas muitas vezes o algoritmo de treinamento da sua topologia pode exigir um grande tempo de execução. E isso impede que você realize grandes quantidades de ensaios com diversas topologias. Isto leva muita gente a utilizar logo de cara uma grande quantidade de neurônios e camadas, o que causa o overfitting. Ou seja, a rede fica especialista no conjunto de treinamento, acertando inclusive características de ruído particular que podem existir só naquele conjunto de dados. Por outro lado, o desempenho no conjunto de testes é muito pobre. Na verdade, a topologia que você deve escolher é aquela que apresenta um bom desempenho nas comparações da validação cruzada e que tenha a menor quantidade de neurônios e camadas. Quem está acompanhando todos os vídeos vai lembrar que lá nos episódios 7 e 10 falamos que os neurônios constroem a fronteira de separação entre as classes.
Então, uma quantidade menor de neurônios vai levar a uma fronteira mais suave. E a maioria dos problemas práticos são assim mesmo. Possuem uma distribuição de dados mais suave. Então vamos para o desafio do vídeo. Dessa vez, eu não quero que você apenas explique qual é a piada do meme. Eu quero que você escreva lá nos comentários duas coisas. A primeira é: qual é o perigo que existe para você nessa comparação aí? Observe que para uma das duas situações está desenhada a topologia da rede, mas para outra a topologia tende a ser inferida. Além disso, eu quero que você também elabore uma resposta que te dê mais segurança nessa situação. Aproveita e usa o argumento do overfit, ok? Então é isso. Valeu, até mais, nos vemos no próximo episódio.